Você já parou para pensar nos perigos das falsas doutrinas e como elas podem nos afastar da verdadeira fé? No episódio de hoje, vamos discutir as palavras de 1 Timóteo 4:1 que nos alertam sobre os espíritos enganadores que surgem nos últimos dias. Vamos ver como o diabo se disfarça em mensageiro de luz e infiltra mentiras no meio dos seguidores de Cristo. Prepare-se para refletir sobre a verdadeira essência da fé, as armadilhas sutis que podem nos seduzir e a importância de permanecermos firmes nos princípios da palavra de Deus. Não seja você enganado. O texto de nossa reflexão fala: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Desde o início, existe um cenário de conflito entre o bem e o mal. Deus nos convida a ouvir e a viver segundo a sua palavra, enquanto Satanás tenta nos desviar, seduzindo-nos com mentiras. Há quem, de maneira distorcida, busque apresentar as armadilhas de Satanás como se fossem a verdade divina. É triste ver que até mesmo alguns que se dizem seguidores de Cristo acabam se afastando dos seus ensinos. As falsas doutrinas podem ser ainda mais perigosas do que a própria perseguição. A tentação enganosa pode causar danos mais profundos do que a ameaça mais feroz. Vivemos tempos terríveis, onde as doutrinas de demônios revestidas de roupagem gospel enganam milhares de pessoas. O diabo é sutil, ele não vai chegar oferecendo o pecado. O que ele faz é infiltrar seus ensinos demoníacos, disfarçados de verdades. Muitos são os que estão sendo tragados pelas trevas e nem sequer estão se dando conta disso. Por trás das heresias estão espíritos enganadores. Os falsos mestres são influenciados por essas entidades malignas que se disfarçam em anjos de luz para enganar e subverter a verdade de Deus. Satanás possui seus próprios agentes e ensinos. As Escrituras revelam que o diabo não se limita a ser um tentador, levando as pessoas a pecarem, mas também atua como um enganador, seduzindo-as para o caminho do erro. Muitos são os que abandonam a fé que um dia diziam professar por se deixarem levar pelos enganos do diabo. Esse abandono da fé corresponde ao período em que a pessoa peca cada vez mais e obedece cada vez menos. Esse abandono da fé não deve ser entendido como perda da salvação e não contradiz a perseverança dos santos. Na verdade, ela se refere ao fato de que, devido à influência de falsos mestres, muitas pessoas que um dia professaram a fé cristã acabaram abandonando essa crença, pois, no fundo, nunca acreditaram realmente e nem entregaram suas vidas a Cristo. Como diz o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 2, verso 19. Saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se tivessem sido dos nossos, teriam ficado. Mas isto é para que se manifestasse que nenhum deles é dos nossos. É triste, mas algumas dessas pessoas estavam ativamente envolvidas na igreja e se comprometeram publicamente, mas deixaram de lado a fé cristã. É importante lembrar que nem todos os que fazem parte da igreja visível realmente pertencem à igreja invisível. Assim, nem sempre aqueles que têm seus nomes na lista de membros da igreja também estão registrados no livro da vida. Essa é uma reflexão profunda sobre a genuína fé e o verdadeiro compromisso com Deus. Quem é de Deus, permanece com Deus e se esforça em manter-se na fé que um dia confessou. De acordo com a revelação das Escrituras Sagradas, a apostasia é algo que podemos esperar ao longo do tempo. Sempre haverá pessoas que reagem de forma momentânea ao Evangelho, mas que, na verdade, não possuem uma fé genuína em Deus. Por isso, não devemos nos surpreender quando essas pessoas se afastarem e abandonarem a fé. Os falsos mestres que incentivam a apostasia têm se multiplicado, e muitos deles estão se infiltrando nas igrejas. Eles ocupam posições de ensino em seminários e estão subindo aos púlpitos, onde espalham mensagens prejudiciais. Em vez de pregarem o verdadeiro evangelho, que confronta o pecador e o chama ao arrependimento,
pregam mensagens positivas que apenas amaciam o ego e alimentam o orgulho do coração das pessoas. A história de sedução demoníaca remonta à tentação de Satanás de Eva no jardim do Éden, quando este colocou em dúvida o caráter e a ordem de Deus e ofereceu o prazer para a carne, despertando a cobiça dos olhos e alimentando o orgulho no coração. É realmente triste ver como algumas pessoas que antes louvavam a Deus agora se voltam para o que o mundo oferece. Aqueles que antes pregavam que a relação sexual é exclusiva para o casamento, hoje afirmam que a sociedade evoluiu e que devemos acompanhar essas mudanças. A verdade é que a Bíblia mantém seus princípios, e o que era considerado pecado no passado ainda é pecado hoje. É hora de despertarmos para essa realidade. Embora o presente pareça encantador, devemos lembrar que o futuro pode nos surpreender de maneira amarga. O inferno é uma realidade, e Jesus está voltando para buscar aqueles que o seguem. É difícil ver pessoas que amamos se afastando do caminho, e mais doloroso ainda é perceber que muitos têm reinterpretado as Escrituras para se ajustar à sua visão de um Jesus que não é o verdadeiro. Por isso, é fundamental estarmos alerta, pois o tempo é breve e a volta de Jesus se aproxima. Que possamos nos lembrar do que realmente importa e buscar a verdade. Nos atentemos às palavras de Jesus. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Que o Senhor te abençoe.